gostaria de convidá-los para que possamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus e vamos abrir as nossas Bíblias, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8. A palavra de Deus nos diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Podei-vos assentar em o nome de Jesus. Neste culto, nós comemoramos hoje o 214º aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais, que foi celebrado no dia 7 de março. Atualmente eu estou servindo a Deus como capelão no CIAMPA, local responsável por formar soldados fuzileiros navais da Marinha do Brasil. E eu tenho visto bem de perto o esforço e o comprometimento de cada combatente anfíbio. O fuzileiro naval, na Marinha, ele é símbolo de um soldado que foi talhado para a tarefa do sacrifício, que foi delineado, formado, formatado para a tarefa do sacrifício. Desde sua formação, ele é conduzido ao limiar de suas forças, para que ele possa estar sempre preparado para a batalha. Nós glorificamos a Deus pela vida de cada fuzileiro naval, sentinela e falange aguerrida, na vanguarda, empurrando o fuzil. Pela pátria, ele entrega a sua vida. Este é o fuzileiro naval do Brasil. Como cristãos, nós também somos combatentes de Cristo. Também somos soldados de Jesus. E precisamos estar preparados todos os dias para honrarmos a Cristo com a nossa fé, com o nosso compromisso, com o nosso sacrifício. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Foram as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, enquanto ele estava preso em Roma, próximo ao seu martírio iminente. Trata-se de um dos últimos conselhos de um velho soldado a um novo soldado que tinha acabado de se alistar. O sacrifício final espera o velho soldado. Porém, ele não teme, não se apavora, não se desespera, mas demonstra uma serenidade cavalar, descomunal. O velho soldado ensina ao novo soldado que vale a pena enfrentar todos os desafios pela coroa da vida, pela coroa da glória, pela coroa da justiça, pela coroa da alegria, que é tão certa como se já estivesse em sua cabeça. Nesses 3 versículos, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o primeiro homem a interpretar com muita profundidade a universalidade da graça no berço do cristianismo, este apóstolo, ele faz, nestes 3 versículos, uma avaliação do seu ministério. Ele está próximo de enfrentar a morte, e ele avalia o seu ministério em 3 dimensões: presente, passado e futuro. Nestes 3 versículos, avaliando o seu ministério nessas 3 dimensões, Paulo faz uso de algumas analogias, de algumas metáforas, comparando o seu ministério e a vida cristã. Ele compara o seu ministério a um sacrifício, ele compara o seu ministério a um combate, e ele compara o seu ministério a uma corrida, a uma maratona. Ele começa a sua análise observando o presente, e ele diz: o tempo da minha partida é chegado, seu tempo está chegando ao fim.
Ele está bem próximo do sacrifício final. A linguagem do apóstolo Paulo nestes versículos é tanto militar quanto cultica, é tanto bélica quanto litúrgica, porque ele faz uso da linguagem sacrificial do Antigo Testamento. A linguagem de que já estou sendo oferecido por libação, corresponde à prática de derramar vinho junto ao altar, como uma oferta de gratidão a Deus, conforme está especificado lá em Números, no capítulo 15, nos versículos 5 ao 10. Ele não usa esta expressão literalmente, mas metaforicamente. Seu sacrifício final, de acordo com a sua perspectiva, não é uma derrota, não é um fracasso, mas é um sacrifício de gratidão a Cristo. Não é César que vai matá-lo, mas é ele que vai entregar a sua vida a Jesus como prova da sua fidelidade e da sua abnegação. Ele está disposto a selar a verdade que ele prega, a verdade que ele sustentou ao longo de sua vida, do seu ministério, a verdade que tem impregnado a sua alma, o seu coração, que tem transbordado nas suas atitudes. Ele está disposto a selar esta verdade com o seu sangue. Já estou sendo derramado no grego, edispendomai, e tem o sentido de que eu já sou um mártir nos meus sentimentos, eu já sinto a minha morte. É isso que ele está dizendo. E ao falar sobre isto, eu já sinto a minha morte, ele faz uso da metáfora da oferta da libação. Percebam, observem, que ele não simboliza o seu sacrifício final, a sua morte, como um sacrifício expiatório, mas como uma oferta de libação, porque a sua morte não tem caráter redentor. A única morte, o único sacrifício que tem um caráter redentor foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mediante o seu sacrifício, nós fomos lavados, remidos, comprados, resgatados, santificados, embranquecidos no sangue do Cordeiro, no sangue carmesim. Fomos justificados de uma vez por todas. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 53, que ele tomou sobre si, Jesus tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos trazia a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pelo seu padecimento, pelo seu triturar, nós fomos sarados. Há um pensamento que diz que Jesus mergulhou a sua alma na morte para matar a morte com a sua morte e levar o aguilhão da morte através da sua ressurreição. E hoje o espírito da morte não opera mais nas nossas vidas, porque a vida de Jesus pulsa nas nossas veias, a vida de Jesus pulsa no nosso coração, e nós vivemos a nossa vida vivendo na vida do vivo Jesus, e quem vive a sua vida vivendo na vida do vivo Jesus, é mais do que abençoado. Quem vive a sua vida vivendo na vida do vivo Jesus, planta e colhe 100 vezes mais. Quem vive a sua vida vivendo na vida do vivo Jesus, o inimigo pode até te perseguir por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá diante da sua face. Quem vive a sua vida vivendo na vida do vivo Jesus, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque o Senhor está contigo. Quem vive a sua vida vivendo na vida do vivo Jesus é mais do que abençoado em todas as coisas, não teme a tribulação, não teme a adversidade, não teme a perseguição,
Antes, pelo contrário, se alegra com as provações, porque Jesus nos ensinou lá em Mateus no capítulo 5, exultai-vos e alegrai-vos quando vos perseguirem e quando mentindo disserem toda sorte de calúnia e de maldade contra vocês. Não vos abateis, não vos entristeçais com todas estas maldades, mas alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão no reino dos céus, porque assim se fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Paulo não compara a sua morte com um sacrifício expiatório, mas com uma oferta de libação, porque ele sabe que a sua morte não tem caráter redentor, mas é uma forma de demonstrar a sua rendição, a sua adoração total e completa a Jesus. Assim como Paulo, precisamos estar preparados para sermos fiéis até o fim. Quando eu estava vindo para cá, eu vi uma imagem com uma frase do apóstolo Ezequiel que diz que para Deus o importante não é ter sido fiel 15 anos, 20 anos, mas é ser fiel até o fim. Não abra mão da sua fidelidade, não abra mão do seu chamado, esteja disposto a ser fiel até o fim. Charles Sturt chegou a dizer: se Jesus é Deus e Ele morreu por mim, nenhum sacrifício que eu faça por Ele pode ser grande demais. Precisamos estar dispostos a enfrentar toda a provação que estiver na nossa frente para honrarmos o nome de Jesus. Léus Pasquales chegou a dizer: é pouco morrer por Cristo uma só vez. Se pudesse, gostaria de enfrentar 1000 mortes por Ele. Oh, aleluia! Quando Paulo ele olha para o presente e ele pressente que a sua morte está bem próxima, ele olha para essa situação e ele sente paz na sua alma. Paulo entende que o martírio se aproxima, mas ele não se apavora, antes demonstra uma quietude, uma placidez fora do comum, descomunal. Como pode um homem em sã consciência encontrar tanta paz, mesmo estando tão próximo da morte? Matthew Henry, ele chega a dizer que lendo este versículo, ele consegue perceber até um certo prazer de Paulo em falar da morte, da sua morte por amor a Jesus. Matthew Henry, ele chega a dizer isso. Paulo tinha esse prazer porque ele tinha consciência de ter correspondido às expectativas do propósito de sua vida. Em outras palavras, ele foi fiel ao seu chamado. Ele não sabotou a sua missão, não prevaricou na sua profissão de fé. Isto é, ele não faltou ao cumprimento do dever. Na linguagem militar, Paulo se apresentou para o serviço e deu o melhor serviço possível para honrar o nome de Jesus. Sua carreira estava acabando porque o seu serviço foi cumprido. Nesta manhã, Deus te chama para o serviço. Deus te chama para as fileiras de um soldado de Cristo. Há uma seara que te aguarda, há uma missão que te espera, há um ministério que Deus deseja confiar em tuas mãos. Deus deseja fazer de você um instrumento para a sua geração. Deus te chama: vem, vem porque eu quero te levantar, vem porque eu quero te usar, vem porque eu já te escolhi, vem porque eu quero transformar a sua vida e eu quero fazer de você um vaso de honra. Vem porque o meu nome será glorificado através da sua capacidade, através dos seus esforços, e muitos chegarão até a mim através da sua instrumentalidade. Nesta manhã, Deus te diz: comprometa-se com a causa de Cristo. Paulo, ele olha para a sua morte e ele não se assombra diante do acostamento da morte terrena,
porque sabe que os umbrais da morte não representam o seu aniquilamento, mas o seu coroamento. É por isso que Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é ganho, é lucro. Paulo entende que a morte não é perda, é ganho. A morte não é o fim, é o recomeço. A morte não é punição, é recompensa. A morte do cristão não representa a extinção da luz, mas o apagar da lâmpada com a chegada da aurora. Uma luz maior raiou no cenário do apóstolo Paulo a partir do momento em que ele foi decapitado e que ele morreu por amor a Cristo. F.F. Bruce, analisando as palavras de Paulo, ele afirma: pensamentos mórbidos e temores desoladores estão completamente ausentes quando Paulo fala com segurança da sua morte, usando imagens alegres e triunfantes. Paulo está alegre porque ele sabe que depois da morte há uma eternidade que o aguarda. Ele sabe que depois da morte não haverá o fim, mas haverá um corpo glorificado. Depois da morte haverá uma vida liberta do pecado. Depois da morte haverá uma vida isenta do sofrimento. Depois da morte não haverá mais lágrimas. Depois da morte não haverá mais tristezas. Depois da morte não haverá mais decepções. Depois da morte não haverá mais tragédias. Depois da morte não haverá mais dificuldades e tempestades. Morte e dor nunca mais. Tristeza e dor nunca mais. Depois da morte nós estaremos ao lado do Senhor, adorando Ele para todo sempre. Esta convicção é tão forte no coração de Paulo, que ele está disposto a enfrentar qualquer sacrifício para viver esta realidade. E esse pensamento de Paulo é o transbordo de uma vida, é o superabundar de um coração cheio de Deus. A gente não podia esperar outra coisa de quem havia nos ensinado lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, a oferecer os nossos corpos como sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está disposto a sacrificar a sua vida para edificar aos outros, e isto constitui para ele uma recompensa jubilosa. É obediência absoluta, é fidelidade restrita, é um amor muito profundo por Jesus. Deus te chama nesta manhã para um compromisso total com Jesus. Chega de servir a Deus pela metade, chega de servir a Deus parcialmente, chega de servir a Deus com apenas 50% da sua entrega e da sua força e da sua capacidade. Dê o seu melhor para Jesus, e o seu melhor não é a sua metade, o seu melhor não é apenas partes que você pode oferecer, o seu melhor é o seu todo, é o seu integral, é a sua vida por completo. Quando Paulo fala o tempo da minha partida é chegado, ele usa no termo original grego a expressão analusis, que significa desprendimento, libertação ou soltura. Esse termo é uma metáfora muito utilizada para o soltar das amarras de um navio quando ele vai sair do porto, quando ele vai sair do cais para iniciar a sua navegação. E essa metáfora ela também tem um sentido, um viés militar, porque essa palavra no grego analusis também tem o mesmo significado de um soldado que está se preparando para levantar o acampamento. Ele sabe que ali não é o fim, mas ele está prosseguindo para uma nova realidade. A morte para Paulo é o soltar das amarras para iniciar uma viagem em direção aos braços do Pai. E depois de olhar para a sua vida no presente, ele olha para o passado. E ao olhar para o passado, ele diz: eu combati o bom combate. Servir a Deus não é fácil, irmãos. Servir a Deus é uma tarefa difícil, árdua, espinhosa. Nós enfrentamos diversas lutas, diversos obstáculos. São muitas provações que nós enfrentamos todos os dias. É preciso muita perseverança. É preciso muito comprometimento a Jesus. Nós somos chamados para uma guerra.
E a nossa luta, segundo Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 18, não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes. Servir a Deus não é fácil, mas quando Paulo vai falar desse combate, ele chama esse combate de bom. Esse é um bom combate. Ninguém gosta da guerra. Nós estamos vivendo isso recentemente, acompanhando a notícia entre a guerra da Rússia e da Ucrânia. Nós estamos acompanhando. A guerra é algo triste, a batalha, o combate. Mas quando Paulo ele vai falar dessa guerra, ele diz que essa guerra, ela é boa, é um bom combate. E ele já havia convidado Timóteo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 2, a militar a boa milícia, a combater o bom combate. No original grego, o apóstolo Paulo, ele posicionou o objeto antes do verbo. Em outras palavras, ele disse, o bom combate combati. Ele está destacando a expressão que o combate ele é bom. A palavra bom no grego é kalos, e significa excelente, glorioso, insuperável, bonito, estimável, precioso, recomendável, magnífico, admirável. Paulo está dizendo, o magnífico combate eu combati. Você está nesse combate, você está nessa batalha, e essa batalha é uma batalha magnífica, a batalha de honrar a Jesus todos os dias com a nossa fé. E por que que o combate é bom? O combate é bom em primeiro lugar porque a causa é boa, e a vitória é certa. Aleluia! Diga comigo, a causa é boa e a vitória é certa. A gente entra nessa guerra já sabendo que seremos vencedores em Cristo Jesus. E o motivo é nobre, é honrar o nome de Jesus com a nossa fé. E quando Paulo diz o bom combate combati, ele não está se ensoberbecendo, ele não está contando vantagens, não. Ele está dizendo que o Senhor o sustentou até aquele momento. Essa é a ideia. Paulo está apontando para os feitos da graça de Deus na vida dele, porque Paulo sabe que o Senhor é a fonte de sustentação do ministério dele, e é o nosso Deus que nos sustenta neste combate diário, irmãos. Nós não estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco. O Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está aqui, que está ali, que está cá, que está lá, que está aquém, que está além, o Deus comigo, o Deus contigo, o Deus em nós, o Deus por nós, o Deus conosco, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que faz milagres, o Deus que continua falando, o Deus que nos sustenta. A Bíblia diz no Salmo de número 54, verso 4, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a minha vida. A Bíblia diz em Isaías no capítulo 40, no versículo 29, que Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. A Bíblia diz em Isaías no capítulo 41, no versículo 10, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele nos sustenta, Ele está conosco. A vida cristã, irmãos, não é uma caminhada em um mundo de maravilhas. A vida cristã não é retratada na Bíblia como um passeio turístico. A vida cristã é retratada na Bíblia como uma guerra, como uma batalha, como um exercício físico que requer constância e total dedicação. Servir a Jesus é coisa para gente guerreira. Servir a Jesus é coisa para gente que está disposta a cumprir o seu juramento de profissão de fé e não olhar para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, mas continuar olhando para o autor e consumador da fé, para o alvo que é Jesus. Paulo,
ele está dizendo para Timóteo, a vida cristã é um combate. Então se posicione como guerreiro, esteja preparado para enfrentar as adversidades. E quem está falando isso é um homem que já tinha passado por diversas lutas, por diversas adversidades. Paulo havia enfrentado inúmeras provações ao longo de sua vida. Ele enfrentara a guerra contra o mundo espiritual, a perseguição dos judeus, a cultura depravada do pecado de sua época, as contendas e os vícios praticados pelos próprios cristãos. Ele foi perseguido, sofreu naufrágio, foi preso, açoitado, ameaçado de morte, teve a sua apostolicidade questionada por muitas pessoas, foi abandonado por muitos irmãos em Cristo, irmãos de ministério. Mas chega um momento da sua vida que ele diz: quem vai me separar do amor de Cristo? Nem a fome, nem a perseguição, nem o perigo, nem a espada, nem a nudez, nem coisas deste mundo, nem coisas do outro mundo, nem forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes, nem dominadores deste mundo tenebroso, nem principados, nem potestades, nem coisas do passado, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque servir a Deus é coisa para gente valente. Só quem é valente aí, levante a sua mão para o céu e dê um glória bem alto para Jesus. E quando Paulo diz, acabei a carreira, Paulo está dizendo, missão dada, missão dada, missão dada, eu cumpri a minha missão, eu acabei a carreira. O apóstolo Paulo, ele destaca que ele estava finalizando o ministério pelo qual ele foi chamado. O grande objetivo de Paulo era a salvação de almas. E toda a sua tarefa evangelizadora tinha como propósito fulcral, principal, glorificar a Cristo entre os homens. Carreira aqui, quando ele diz carreira, ele está utilizando a metáfora de uma corrida, de uma maratona. E Paulo está se alegrando por ter chegado ao fim desta maratona. Ele não está se ufanando, se ensoberbecendo de ter chegado na frente de alguém. Não. A meta não é chegar na frente de ninguém. A meta é chegar até o fim. É completar a maratona. É completar a carreira. Porque completar esta maratona requer de nós incrível resistência e determinação. E Paulo vai dizer, missão dada, missão cumprida. Eu acabei a corrida. Eu fui até o fim na minha maratona. E eu guardei a fé. Não abra mão da fé. Esses dias eu estava assistindo uma palestra de um filósofo ateu muito conhecido, Karnal. E ele disse que ele deixou de crer no momento que ele estava orando, e ele pensou, ele teve a sensação de que ele apenas estava desperdiçando as suas palavras, porque ninguém estava escutando a sua oração. E a partir daquele momento, ele deixou de crer. Ele perdeu a fé. Não perca a fé. Quando você ora, existe um Deus no céu que ouve a sua oração. Quando você está passando por momentos difíceis, quando você está como um soldado ferido, e você clama, há um Deus no céu que está pronto para te ajudar, curar as suas feridas, te trazer de volta para o fronte da batalha, para que você continue cumprindo o ministério que Ele confiou em suas mãos. Não perca a fé. Fé é o poder de colocar o nosso eu de lado, para que Deus possa atuar sem impedimentos na nossa vida. Charles Spurgeon chegou a dizer que a fé é a razão repousando em Deus. Thomas Watson disse que a fé é a artéria vital da alma. O cristão, ele não anda por vista, mas ele anda por fé. Então guarde a fé. Não abra mão da fé. E guardar a fé aqui não é só preservar,
mas é observar e praticar. Guardar a fé não é apenas manter o evangelho intacto e incólume em nossa aquiescência intelectual, em nossa percepção interior, mas é manter o evangelho vivo e funcional em nossa vida. Guardar a fé é deixar o evangelho transbordar nas nossas ações, na forma como a gente se posiciona na sociedade, na forma como a gente se posiciona, como a gente trata o outro, como a gente trata o próximo, na forma como eu honro a Cristo com o meu olhar, com a minha fala, com a minha vida, com o meu jeito de ser. O evangelho precisa impregnar as minhas emoções e as minhas ações. E para finalizar, irmãos, quando Paulo ele vai para o versículo de número 8, ele avalia o seu ministério agora no futuro. Depois de avaliar o presente, depois de se voltar para o passado, agora ele volta o seu olhar para o futuro. E ao olhar para o futuro, ele diz: a coroa da justiça já está guardada para ser entregue a mim. Essa é uma esperança plena que transborda no coração de Paulo. Ele enfatiza que nada poderá lhe privar de receber esta coroa. Nos Jogos Atléticos Romanos, os vencedores recebiam uma coroa de louros, ou uma guirlanda com folhas de carvalho, que era o símbolo do triunfo e da glória. Aquela guirlanda com folhas de carvalho, ou a coroa de louros, era o prêmio mais cobiçado da Roma antiga. Paulo diz que receberá não uma coroa de folhas, mas uma coroa de justiça. Sua coroa não será de folhas que murcham. A palavra grega para coroa é Stefanos, e tem o sentido de coroa do vitorioso. Paulo tem certeza que quando ele morrer, o Senhor o receberá na glória, para entregar esta coroa de justiça, essa coroa de vitória, porque ele foi fiel a Jesus. E o mais lindo deste texto é que Paulo diz: esta coroa que será entregue não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a volta de Jesus. Essa esperança é tanto plena quanto coletiva, e é esta esperança que transborda o nosso coração nessa manhã. E eu concluo nesta manhã dizendo: vale a pena continuar servindo a Jesus. Vale a pena continuar combatendo o bom combate de Cristo. Eu quero te convidar a ficar de pé neste instante. Deus te chama para esse compromisso com Jesus. Há uma coroa que te espera. Há uma coroa que te aguarda. E essa coroa nos será entregue naquele dia pelo justo juiz, o Senhor da glória e paraninfo da história, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Paulo disse: ninguém vai me impedir de receber esta coroa. Sabe como Paulo morreu, irmãos? Ele morreu decapitado. Cortaram a sua cabeça, mas não arrancaram a sua coroa. Ninguém pode impedir o justo juiz de entregar a coroa a você, se você for fiel. Essa esperança plena, ela não é apenas pessoal do apóstolo Paulo, mas é coletiva, é a nossa esperança, a esperança de todo aquele que crê em Jesus. Nós receberemos essa coroa naquele grande dia. Eu quero orar por você, soldado de Jesus. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Eu sei que nessa manhã eu estou pregando para soldados recém-alistados, soldados que estão no fronte da batalha, que já assumiram um pelotão, já assumiram uma companhia, estão liderando. Mas eu também estou pregando para soldados feridos. Eu estou pregando
para soldados machucados, soldados que estão pensando em desertar, soldados que estão pensando em olhar para trás. Como militares, nós fizemos um juramento à bandeira e precisamos honrar o nosso compromisso como militares. Como cristãos, nós fizemos uma profissão de fé, não a um país, mas ao Senhor do universo, ao Senhor de toda a história. E precisamos cumprir com a missão que Ele nos confiou. Eu prego a palavra de Deus desde os meus 10 anos. E eu quero, nos últimos dias de minha vida, de minha história, poder dizer: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que o nosso Deus nos sustente. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos nesta manhã. Somos soldados do Senhor Jesus. Fizemos um compromisso contigo, Senhor, de sermos fiéis a Ti. Tome cada um que aqui está nas Tuas mãos, a quem nos assiste pela internet, que essa palavra possa ser uma palavra de restauração, de renovo, uma palavra terapêutica, que traga paz, que fortaleça os ânimos de todos aqueles que estão feridos e machucados. Que possamos nos inspirar no exemplo daquele velho soldado, do apóstolo Paulo,